Oh, me perdoa, dessa vez eu acho que não tem jeito. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Voz Clamando no Deserto. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você possa estar se cadastrando, acionando o sininho e a partir daí você vai estar recebendo as notificações de cada vídeo, tá bom? De cada programação aqui, como esta que estamos aqui agora, que é Estudando Junto, quadro Estudando Junto, onde passaremos a conhecer o conteúdo da lição dominical que será tratada em sala de aula na classe dos adultos, nos ministérios que fazem uso da revista CPAD e tiram aí a parte da manhã para refletir sobre a palavra de Deus. Temos aqui dentro do quadro, né, Estudando Junto, o tema central. Estamos aqui caminhando já para a terceira lição, porém é bom sempre, cada aula eu vou estar aqui relembrando, né, o tema central desse primeiro trimestre na escola de adulto, em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã. E a teopraxia é combatendo as antigas heresias com nova aparência, combatendo as antigas heresias que têm aí se apresentado com uma nova roupagem, tá bom? E a lição do momento, do conteúdo que estaremos tomando aí conhecimento, tem como tema a lição 13, 3, né? Será tratada agora no próximo domingo, dia 19 de janeiro de 2025, a encarnação do Verbo. Vamos estar falando aí, né, da encarnação do Verbo. Para tanto, vamos estar orando antes de conhecer o conteúdo. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão aos nossos pecados, te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor estará a nos buscar, vindo nos buscar, para que onde o Senhor estiver, estejamos juntos novamente. Estaremos com o Senhor por todo o sempre, no estado eterno. Enquanto aqui estamos, Pai, carecemos mais uma vez da Tua bênção, sobre esse período em que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, primeiro trimestre, em defesa da fé, em que vamos tratar aqui da terceira lição, que tem como tema, Pai, a encarnação do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a encarnação do Verbo. Se conosco, Pai, durante todo esse período, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos compreender, Senhor, maravilhas da Tua palavra. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, porque é da Tua vontade, Senhor, que cresçamos na graça, porém também no conhecimento. E só o Senhor para fazer esta obra, Senhor, em nossas vidas. Então, que o Senhor venha, ó Pai, encontrar em nossos corações a verdadeira disposição do aprendizado e assim abrir os tesouros que se encontram escondidos em Ti, Senhor Jesus. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a amadurecer cada vez mais na fé, tendo em nosso coração um bom depósito para, quando necessário for, em amor, possamos fazer a defesa da nossa fé cristã, que é a defesa do Evangelho de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e a revelação da Tua palavra. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo para vocês agora acompanhar aqui o conteúdo. Agora vai
vai estar, vamos estar acompanhando aqui, né? Eu acabei baixando aqui, fazendo o download dessa revista, né? Pela questão da cada publicadora da CPAD. Queremos aqui agradecer já de antemão, né? Essa possibilidade, né? De poder estar baixando o download da revista gratuitamente e podermos aqui então acompanhar os conteúdos a cada dia. Nesse perfil, nesse layout não temos aqui o PowerPoint, mas a lição em si estaremos acompanhando aqui dentro desse layout aqui, enquanto eu não puder transferir o conteúdo através de outro site para a revista, porque ainda eles não liberaram, tá bom? Mas aqui podemos, enquanto isso não acontece, estar seguindo, né, e tomando conhecimento do conteúdo através aqui desse novo layout, tá bom? Vale lembrar aqui para você que está chegando pela primeira vez que o objetivo deste quadro, né, Estudando Juntos, Jovens Sois Forte, na terça-feira é publicado aqui pelo canal, e Adolescente de Deus, que é publicado na quarta-feira, são lições e conteúdos referentes a cada classe. E o objetivo destes quadros são para que você que não vai estar em sala de aula, não comprou a revista dominical, possa estar aí, né, sempre atualizado com respeito aos conteúdos que são tratados em sala de aula, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo da lição, tá bom? É a encarnação do verbo, né? Como já foi dito, lição 3. Vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo se encontra em João 1,14, quando a palavra do Senhor diz, através do apóstolo João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui trata, né, da terceira revelação de Deus para nós. A primeira foi através, como compreendemos, através da criação. O próprio apóstolo Paulo usa, né, a questão desta revelação como princípio inegável, né, diante de cada um de nós, da existência de Deus, da revelação de Deus. O segundo nós temos que é a sua palavra, a revelação especial que é a sua palavra escrita, onde aqui nós vemos no Salmo 19 o salmista Davi exaltar, né, a questão dessa segunda revelação de Deus. A terceira, né, é através, nos últimos dias, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso se deu justamente quando, né, a palavra se tornou em carne, em verbo, o verbo, né, se tornando, né, em carne. Habitou aqui, a tradução no hebraico é tabernáculo. Ele tabernaculou conosco, o Senhor Jesus, no tempo que aqui esteve e pelo período que passou, culminando no ministério de 3 anos. Depois foi crucificado e, sendo morto ali na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz a sua palavra. Verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, essa parte da questão da encarnação do Verbo, né, é um ponto em que as seitas, né, aqueles que são contrários à Escritura até mesmo, passam a buscar batalhar, buscar desconstruir essa doutrina da vinda do Senhor Jesus, né, do Deus conosco, do Emanuel, de Deus se revelar através do seu Filho, porque Deus, ele é Espírito, mas tem se revelado a nós por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos passar aqui a leitura diária, né? E vamos aqui para o conteúdo que nos interessa. Leitura bíblica em classe, se encontra em 1 João 1 a 3. E também capítulo 4, de 1 a 3, segundo João 7. Segundo João, versículo 7, que só tem apenas um capítulo, provavelmente, um capítulo só, então versículo 7. Tá bom? 1 João 1 diz, de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. Porque a vida foi manifestada em nós. A vida foi manifestada e nós a vimos, diz o apóstolo João, dando testemunho dele com os demais discípulos, né, com respeito a isso. E testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque há muitos falsos profetas se ter levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, eis que está no mundo. E 2 João, versículo 7 diz: Porque já muito enganadores entraram no mundo, os quais não confessam só que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, não só muitos já testificam contrário, né, negando, né, que Jesus veio em carne, como muitos, né, acabam distorcendo e trazendo somente a compreensão de que Jesus ele foi alguém criado por Deus e não o Deus encarnado, né, o Verbo encarnado. Aqui vamos estar aqui vendo acho que andou muito aqui, né? Vamos voltar aqui um pouco. Ó, tá aqui, vamos para a introdução aqui. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativa de negar a deidade absoluta de Cristo, ou seja, 100% Deus e 100% homem. Bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca do Senhor Jesus. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam atualmente e percebemos que o movimento herético não são novidade. Por isso importa que a igreja, desde dias, ou seja, ordenadamente, prossiga firme em seu compromisso em reafirmar a verdade sobre Cristo. Aqui do lado não nos faz parte aqui do quadro, né, do conteúdo. Então vamos ver aqui. Ah, a introdução está aqui, poxa, então vamos ler aqui. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus,
se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, tá bom? Primeiro ponto, heresia que negam a corporeidade de Cristo. No primeiro subponto diz o que é docetismo. Esse é o primeiro grupo, né, que resistiam, né, a essa verdade. O termo vem do grego dókio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia na história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, a exemplo de um fantasma. Segundo subponto, o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo humano, muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que foca o seu desenvolvimento físico, intelectual, espiritual. Então logo, né, cai por terra aí essa questão do docetismo, né? Terceiro subponto, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. O docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, né, que era outra seita, né, outro grupo herético que negava a encarnação do Verbo, não teve forma e nem corpo, diz eles. Ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência, aí fazendo luz, corpo também com docetismo. Marcião é o outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância éterea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém de Judá, e época, no reinado de César Augusto, amados. Imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico do Senhor Jesus. Vamos aqui agora então para o segundo ponto. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. É o que trata aí, né, o primeiro livro de João, como também o próprio livro do João já fala sobre esse testemunho. Mas o primeiro João, ele fala deles ter tocado no Verbo, né? A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro subponto, o que era desde o princípio. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, denominado Evangelho sinótico, né? São similares, né? Só aqui em visões diferentes, apresentam Jesus ressaltando o seu aspecto humano, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos põem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso.
mas apresenta detalhes importantes, é que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Paulo diz, né, que foi visto até mesmo no tempo que passou após a ressurreição por 500 pessoas. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos, olha só, com nossos olhos. O que temos contemplado. Agora olha o que ele diz aqui. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até redundância. Vimos com nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram, como temos o exemplo da própria mulher do fluxo de sangue, em que a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, colocou um propósito no coração de tocar nas vestes do Senhor Jesus. Então, logo está aí mais um texto bíblico, fora outros que falam do encontro de muitos com o Senhor Jesus e receberam aí o milagre da cura, tá bom? Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu na mão de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Terceiro subponto, uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, ou doceta, né, que defendia o docetismo, e que falava que Jesus era apenas uma aparência. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho e as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade desta heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se ele não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Não há promessa de salvação. Está querendo me dar sono aqui. Não há esperança, né, de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, como nós lemos em 2 João 7. Deixa eu ver se está aqui para baixo. Está aqui para baixo. Terceiro ponto. Como essas heresias se revelam hoje. Então vamos ver aqui como elas se revelam. Isso foi na época que tratamos, foi dos apóstolos, né, no princípio da igreja, onde teve os docetistas, né, e também os gnósticos, que negavam, né, a encarnação do Verbo, a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro subponto, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons. A Igreja da Unificação ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal do Senhor Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Segundo
Subponto quanto à morte e à ressurreição de Cristo. As heresias gnósticas do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado do muçulmano, sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4.57. Nas notas explicativas de rodapés nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária a todo pensamento bíblico, contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte do Senhor Jesus. Flávio Joseph, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo governador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não, né? Então vamos para a conclusão. As expressões do verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Senhor Jesus como ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, pela justiça de Deus, tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, enquanto nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, né? E aqui, essa aula, 28 minutos, falamos mais do conteúdo. Assunto esse que é de suma importância, mas pelo próprio conteúdo deixou bem claro, né, os absurdos, né, do docetismo, a questão também do gnosticismo que fazia corpo com docetismo, e todas, amados, todos que forem negar, né, a encarnação do Verbo, farão uso de todo tipo de fonte, menos a Bíblia Sagrada. Porque se for pela Bíblia Sagrada, estão simplesmente distorcendo os textos bíblicos que tão claramente se apresentam, dando testemunho de que o Senhor ele veio, que ele se fez carne e que ele cumpriu a lei, se ofereceu como sacrifício perfeito a Deus em prol da minha vida, da tua vida, da nossa vida, para que por ele, pela fé nele e a nossa fé em Deus que o enviou, possamos ter a vida eterna. Convicção esta que eu espero que tenhamos durante esta vida e não na vida do porvir. Portanto, pense nisso. Se você está dentro dessa mesma convicção errônea, entenda que para o homem há caminho que parece ser perfeito, mas são caminhos que nos conduzem à morte. Ali fala da morte espiritual e eterna. Então, que isso não seja o teu caso, nem o meu caso, mas que possamos confessar, né, com toda a nossa força e todo o nosso coração, que Cristo, ele é o Senhor. Amém? Vamos estar orando.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos mais uma vez seu perdão do nosso pecado e que te agradecemos pelo tempo que aqui tivemos conhecendo o conteúdo, Senhor, desta lição que tem como tema encarnação do Verbo. Queremos, ó Pai, com toda a nossa força, entendimento e compreensão, pela tua palavra, que o Senhor Jesus, ele veio, se fez carne e habitou, Senhor, conosco, tabernaculou conosco. Foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado, Senhor, à destra do Senhor. Faz isso, ó Pai, que esta fé ela permaneça em nós e nos guarda, Senhor, de todo engano, todo embaraço, toda heresia, toda mentira, todos fake news, que nós possamos estar sendo ameaçados, mas que com amor possamos ser um apologista do Senhor. O Senhor venha nos usar em tuas mãos, ó Pai, para livrar muitos, Senhor, do engano, Senhor, e de estar combatendo contra esta verdade. Porque a tua própria palavra diz que somente pela verdade é que poderemos prevalecer no que diz respeito a doutrinas que a nós o Senhor tem nos deixado, para que por ela possa ser para nós, Pai, meu Deus, o fundamento, e que não é outro fundamento, a não ser o Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Por isso, Pai, é por tudo isso, Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.